O upside de MineHub pode ser muito maior do que eu esperava e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Antes da gente começar, porém, como sempre, nada nesse vídeo é recomendação de investimento, beleza? E agora sim, ao que interessa. Mas então, como eu disse, o upside de MineHub pode ser muito maior do que eu esperava. E para mostrar para vocês por que eu estou falando isso, hoje eu vou trazer dois trechos de uma entrevista que eu fiz com a CEO de MineHub. Mas antes de eu mostrar para vocês essas duas partes dessa entrevista, né, é importante eu lembrar que eu estava trazendo aqui o seguinte cálculo, né, a seguinte premissa. Como o MineHub mostra aqui nessa apresentação de investidores, eles têm cerca de 200 nomes, 200 empresas de commodities já na plataforma deles. Só que como clientes pagantes, a empresa só tem 10 nomes ainda. Então, com o que todo investidor de MineHub está contando, né? Os investidores de MineHub estão contando que em algum momento, uma parte desses 200 nomes que já estão operando ali na plataforma de MineHub, em contas demo, se tornem clientes pagantes, trazendo assim receita e mudando o cenário financeiro no qual o MineHub se encontra. MineHub, para quem não sabe, não está passando pelos seus melhores dias, né? Como vocês sabem, essa é uma empresa que está começando, né? E como muitas das empresas que estão começando, né, que estão em estágios muito iniciais, essa empresa está saindo no prejuízo operacional. E assim, quem olha inicialmente os financials de MineHub leva um susto, né? Porque MineHub está mostrando receitas anuais de somente cerca de 2 milhões de dólares canadenses, enquanto seus gastos operacionais estão na casa de 7 milhões de dólares canadenses. Então assim, a empresa está no vermelho, né? Mas como eu disse, os investidores de MineHub estão contando que em algum momento, uma parte desses nomes, uma parte dessas empresas que estão testando a plataforma, desça no funil de vendas, se tornando clientes pagantes, o que por sua vez mudaria ali totalmente os financials de MineHub. E até agora eu tenho contado com a seguinte premissa, né? Como eu já disse aqui no canal, o que eu estava contando? Né? Eu estava contando o seguinte, se 20% desses nomes que estão testando, né, desses 200 nomes que estão testando a plataforma, se tornarem clientes pagantes, né, quer dizer, o cenário já pode mudar completamente, né, e 20% é uma taxa de conversão super viável, né? A gente não está falando aqui de uma premissa, de uma expectativa super agressiva, né, muito pelo contrário, mas quer dizer, se só 20%, como eu já havia dito, né, se só 20% desses nomes que estão testando a plataforma de MineHub se converterem em clientes pagantes, quer dizer, a empresa vai passar de somente 10 clientes, né, que é o que ela tem hoje, para 50 clientes. E com isso eu acho que os financials, que a situação financeira de MineHub vai mudar completamente. E com esses clientes novos chegando, né, pode ser que em algum momento MineHub entregue finalmente o lucro operacional e, por fim, lucro líquido e geração de caixa, né? Então, essa é a expectativa de todo investidor de MineHub. E esses eram os números com os quais eu estava contando, né? Eu estava contando com 200 nomes, que é o que MineHub mostra na sua apresentação de investidores, e eu estava contando aí com uma possível taxa de conversão de somente 20%. Porém, como a gente vai ver, pode ser que esses sejam números extremamente baixos e conservadores. E com isso tudo dito, eis aqui o trecho da entrevista que eu quero mostrar para vocês. Is the number of companies testing your platform increasing? Because according to your most recent presentation, there were nearly 200 names in your ecosystem. Does that mean 200 potential clients too? It does. Yep. But those are, so it's a good way to think of customers in 3 stages. An active customer, which means that they're paying us money to use the platform broadly for their business. Free counterparties or counterparties, which are connected to our platform and sharing data seamlessly for those paying customers. So they are either suppliers or buyers of those customers. So Codelco is our paying customer. Codelco sells to hundreds of customers throughout the world. Those customers get a free account, and that's kind of the freemium counterparties that we classify. And then there's, and that's how you build MineHub's network effect, right? Exactly. And then that's different from our sales prospects or potential customers. So our sales team works very hard to build a sales pipeline of potential customers, which is customers outside of our existing ecosystem that we're introducing MineHub to, that we're explaining the value proposition to, that we are in the process of explaining to them why they should be using the platform. And those are the prospects that I refer to when I talk about the sales pipeline. And we have a very sort of rigorous process for tracking that with different stages, everything from like introduction to the last stage is the contract negotiation phase.
And so those prospective companies in the sales pipeline is way more than 200. I don't know the exact number. It's over 1,000. It's many, many companies that we are in conversations with. But as we talked about, over 1,000. There are many, many, many opportunities. Now that we've expanded our outreach outside of copper and aluminum, and now that we can leverage AI tools, we have been able to do more outreach than ever before. Tá, então como vocês ouviram da própria CEO, primeiro a gente tem 3 tipos de customers, né? Você tem os clientes pagantes, né? Como a Codelco. Você tem as free counterparties, né? Por exemplo, então a Codelco é o cliente pagante, porém a Codelco opera com dezenas, com centenas de outras empresas, com dezenas, com centenas de outros parceiros ao redor do mundo, né? E se eles operam com Codelco, como eu já disse, eles precisam de uma conta demo, de uma conta gratuita em MineHub para poder agora operar com Codelco. Então, se Codelco é a cliente pagante, os parceiros de Codelco são as free counterparties, são as contrapartes que recebem contas demo, contas gratuitas. E em terceiro lugar, você tem os prospects, né? Que são empresas com as quais MineHub está se engajando comercialmente, né? Porém, esses prospects ainda não estão na plataforma. E nesse slide que a gente viu, essas 200 empresas às quais MineHub se refere, né? Mas essas 200 empresas, na verdade, isso são só empresas que já estão na plataforma. Então, nesses 200 nomes, você está contando os clientes pagantes e os free counterparties, né? E as contrapartes que recebem contas demo. Porém, nesses 200 nomes, a gente não tem os prospects. E como a gente escutou da própria CEO, se você colocar os prospects na conta, na verdade, MineHub está em contato, né, com mais de 1.000 empresas. Então, mais de 1.000 empresas podem, no final das contas, se tornar clientes pagantes de MineHub. Então, na verdade, beleza, faz sentido, de certa forma, eu trabalhar com 200 nomes, porque são os 200 nomes que já estão dentro da plataforma, né? Porém, é muito importante que a gente tenha noção desse outro número, né? Quer dizer, não são só 200 nomes, são 1.000 nomes. MineHub, eventualmente, quer dizer, poderia chegar a 1.000 clientes, né? Isso é muito louco. Mas então, essa era a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês. Se antes eu estava fazendo a conta com 200 nomes só, né? Agora a gente já viu que, na verdade, o número de empresas do setor de commodities que pode, de fato, chegar, né? É bem maior do que 200. Então, esse era o primeiro trecho. E com isso dito, vamos agora para o segundo. What percentage of these potential clients do you expect to convert into paying customers? What would be a reasonable number in your view? Would counting on, let's say, 20% of them be too optimistic? I believe that wouldn't be too optimistic, but can you give us a little color on that? I think it's way more than 20%. The question is going to be when. So I think we've really invested in creating the right foundation. We have product market fit. We have really strong leaders advocating for us. We have a strong network. We have a tool that's been tested. We have many, many conversations and a huge amount of interest. But every company is going through their own process. And that process will take time. So, I think 80 to 90% is the number. I think the question is when, and that we're super well positioned to convert all of them. It's just going to be when the market is ready, and we're doing all the right things to push that forward. Então, como vocês viram, eu perguntei para a CEO de MineHub qual a taxa de conversão em clientes pagantes ela esperava ver, né? Quer dizer, será que a MineHub poderia converter 20% dos clientes que estão testando a plataforma em clientes pagantes? Será que 20% seria um número muito conservador? Ou será que 20% seria um número muito arrojado? Então eu perguntei para ela o que ela achava disso, o que ela achava desse número. E como vocês viram também, a resposta dela foi que ela acredita que a gente vai ver uma taxa de conversão em clientes pagantes muito maior do que 20%, né? Como ela mesma colocou, pode ser que a gente veja uma taxa de conversão no final de 80%, 90%, né? Então é por isso que eu estou dizendo nesse vídeo que o upside de MineHub pode ser muito maior do que eu estava inicialmente projetando, porque antes eu estava utilizando aí uma premissa
de uma taxa de conversão de 20%, né? E como a gente viu, é possível que a gente veja uma taxa de conversão muito maior do que 20%. Então, eu estava utilizando 20% em cima de 200 nomes. Porém, aqueles 200 nomes que MineHub cita na apresentação para investidores é referente aos clientes pagantes mais os parceiros desses clientes pagantes que já estão operando na plataforma através de contas demo, mas nesses 200 nomes não estão inclusos os prospects, que são as empresas com as quais MineHub está se engajando comercialmente. Então, ao invés de 200 nomes, na verdade, talvez eu deva trabalhar com 1.000, né? Talvez eu deva trabalhar com um número muito mais elevado do que esse. Então, por isso que eu estou dizendo nesse vídeo que o upside de MineHub, na verdade, pode ser muito maior do que eu estava inicialmente esperando, porque a taxa de conversão pode ser muito maior do que 20% e também porque MineHub está lidando comercialmente com muito mais do que somente 200 nomes. Mas então era isso que eu queria sublinhar no vídeo de hoje, né? Vejam a entrevista que eu fiz com a CEO de MineHub, ficou muito boa, tem muitas coisas importantes que ela diz na entrevista. E por hoje ficamos por aqui, beleza? Enfim, por hoje é isso e nos vemos na próxima. Valeu!